Olá! Hoje a nossa leitura é do Caibalho, capítulo 7. O todo em tudo é o título. Abre aspas. Embora tudo esteja no todo, é igualmente verdadeiro que o todo está em tudo. Para aquele que verdadeiramente compreende esta verdade, surge um grande conhecimento. Fecha aspas, o Caibalho. Com que frequência a maioria das pessoas ouviu repetir-se a afirmação de que sua divindade, chamada por múltiplos nomes, era o todo em tudo, sem suspeitar da verdade oculta encoberta por estas palavras tão descuidadamente pronunciadas? Essa expressão tão corriqueira constitui uma remanescência da antiga máxima hermética citada acima. Como declara o Caibalho, abre aspas, para aquele que verdadeiramente compreende essa verdade, surge um grande conhecimento. Fecha aspas. Sendo assim, busquemos essa verdade cujo entendimento significa tanto. Nessa afirmação da verdade, nessa máxima hermética, está escondida uma das maiores verdades de cunho filosófico, científico e religioso. Concedemos a você o ensinamento hermético referente à natureza mental do universo. A verdade de que o universo é mental, sustentado na mente do todo. Como declara o Caibalho na passagem citada acima, tudo está no todo. Mas observe também a afirmação correlata de que é igualmente verdadeiro que o todo está em tudo. Essa afirmação aparentemente contraditória é conciliável segundo a lei do paradoxo. É, ademais, uma exata afirmação hermética das relações existentes entre o todo e seu universo mental. Vimos como tudo está no todo. Examinemos agora o outro aspecto do assunto. Os ensinamentos herméticos são no sentido de que o todo é imanente em, permanece dentro de, inerente a, reside em seu universo e em toda parte, partícula, unidade ou combinação que esteja dentro do universo. Essa afirmação é geralmente ilustrada pelos mestres mediante uma referência ao princípio da correspondência. O mestre instrui o estudante a formar uma imagem mental de algo, uma pessoa, uma ideia, alguma coisa que possua uma forma mental, sendo o exemplo favorito aquele do autor ou dramaturgo que forma uma ideia de seus personagens, ou de um pintor ou escultor que forma uma imagem de um ideal que deseja expressar por meio de sua arte. Em cada caso, o estudante descobrirá que, embora a imagem possua sua existência e ser unicamente no interior da sua mente, ainda assim, ele, o estudante, o autor, o dramaturgo, o pintor ou o escultor, em algum sentido é imanente à imagem mental, permanece dentro dela ou reside nela também. Em outras palavras, toda a virtude, a vida, o espírito
e a realidade da imagem mental são derivados da mente imanente daquele que pensa. Considere isso por alguns momentos, até que a ideia seja apreendida. Pense enquanto eu tomo um gole de água. Para dar um exemplo moderno, digamos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III existiram apenas na mente de Shakespeare, no momento em que foram concebidos ou criados. E, todavia, também Shakespeare existiu no interior de cada um desses personagens, e eles conferindo sua vitalidade, espírito e ação. De quem é o espírito dos personagens que conhecemos como Micawber? Tem uma nota de rodapé, Micawber, se é assim que pronuncia, não sei. É personagem masculino do romance David Copperfield, de Charles Dickens. Oliver Twist, que é um personagem principal do romance homônimo de Charles Dickens. Uriah Heep, personagem masculino do romance David Copperfield, de Charles Dickens. Eles são Dickens, ou cada um desses personagens possui um espírito pessoal independente de seu criador. Tem a Vênus de Médici, estátua da deusa Afrodite, presente na Galeria degli Uffizi, em Florença. A Madonna Sistina, uma das Madonas, que é Nossa Senhora, pintadas por Rafael. E o Apolo Belvedere, estátua do deus Apolo, presente na Galeria Belvedere, no Palácio do Vaticano. Espíritos e realidades próprias ou representam o poder espiritual e mental de seus criadores. A lei do paradoxo esclarece que ambas as proposições são verdadeiras se vistas dos pontos de vista apropriados. Micawber é tanto Micawber quanto Charles Dickens. E, por outro lado, ainda que se possa dizer que Micawber é Dickens, Dickens, todavia, não é idêntico a Micawber. O ser humano, como Micawber, pode exclamar: o espírito do meu Criador me é inerente, e, no entanto, eu não sou ele. Quão diferente isso é da chocante meia-verdade tão clamorosamente anunciada por certos falsos sábios, os quais enchem o ar com seus brados rouquenhos de "Eu sou Deus". Imagine o pobre Micawber ou o sorrateiro Uriah Heep bradando "Eu sou Dickens", ou alguns dos pobres idiotas de uma das peças de Shakespeare anunciando de modo grandiloquente "Eu sou Shakespeare". O todo está na minhoca e, todavia, a minhoca está longe de ser o todo. E, de qualquer maneira, persiste a maravilha de que, embora a minhoca exista apenas na qualidade de algo diminuto que foi criado e tem seu ser unicamente no interior da mente do todo, ainda assim o todo é imanente à minhoca e às partículas que participam da constituição da minhoca. Pode haver mistério maior do que este? O tudo no todo e o todo em tudo? O estudante perceberá, é claro, que as ilustrações mencionadas
são necessariamente imperfeitas e inadequadas, pois representam a criação de imagens mentais em mentes finitas, enquanto o universo é uma criação da mente infinita. E a diferença entre os dois polos as separa. E, no entanto, é apenas uma questão de grau. O mesmo princípio está operando. O princípio da correspondência manifesta-se em cada um dos casos. Como acima é abaixo, como abaixo é acima. E então, à medida que o ser humano perceber a existência do espírito residente, imanente ao seu ser, ele ascenderá na escala espiritual da vida. Isso é o que significa desenvolvimento espiritual, o reconhecimento, a realização e a manifestação do espírito dentro de nós. Tente guardar esta última definição, a do desenvolvimento espiritual. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Eu vou repetir então para vocês. O que significa desenvolvimento espiritual? O reconhecimento, a realização e a manifestação do Espírito dentro de nós. Espírito aí com letra maiúscula. Há muitos planos do ser, muitos subplanos da vida, muitos estágios da existência no universo. E tudo depende do avanço dos seres na escala, sendo que o ponto mais baixo dessa escala é a matéria mais bruta e o mais alto, aquele separado do espírito do todo pela mais tênue divisória. Todas as coisas se movem em sentido ascendente e para a frente ao longo dessa escala da vida. Tudo está na senda, cuja meta é o todo. Todo progresso é um voltar para casa. Tudo está em ascensão e segue adiante, apesar de todos os fenômenos aparentemente contraditórios. Tal é a mensagem dos iluminados. Os ensinamentos herméticos referentes ao processo da criação mental do universo afirmam que, no começo do ciclo criativo, o todo, em seu aspecto de ser, projeta sua vontade no seu aspecto de vir a ser. E o processo de criação se inicia. É ensinado que o processo consiste na redução da vibração até ser alcançado um baixíssimo grau de energia vibratória, ponto em que é manifestada a forma mais bruta possível da matéria. Esse processo é chamado de estágio de involução, no qual o todo se torna, na sua criação, involuído ou envolvido. Acreditam os hermetistas ter esse processo uma correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que se torna tão envolvido em sua criação mental a ponto de quase esquecer a própria existência e que nesse momento quase vive em sua criação. Se em lugar de envolvido usarmos a palavra absorto, talvez consigamos dar uma ideia melhor do que se quer dizer aqui. Esse estágio involuntário da criação
tem uma nota de rodapé novamente, na palavra involuntário. O original registra involuntary, certamente falha de revisão ou gráfica. A coerência contextual exige involutivo, que seria a tradução, né? Involutivo, em contraposição a evolutionary, evolutivo, que aparece logo na sequência. Então, em vez de involuntário, seria involutivo. E em vez de Então é isso. Em vez de involuntário, é involutivo, tá? E na sequência seria evolutivo. Então, vou voltar no começo da frase. Esse estágio involuntário, ou seja, involutivo, da criação é às vezes chamado de efusão, que seria verter para fora, um fluxo para fora. O polo extremo do processo criativo é considerado o mais distante do todo, ao passo que o início do estágio evolucionário, ou melhor, evolutivo, é considerado o início da oscilação de retorno do pêndulo ao ritmo, uma ideia de voltar para casa, sendo sustentada em todos os ensinamentos herméticos. Espero que eu não tenha atrapalhado vocês aí com essas atrapalhadas minhas de pronúncia, tá? Os ensinamentos afirmam que durante a efusão, as vibrações se tornam cada vez mais baixas até finalmente ocorrer a cessação do impulso e começar a oscilação de retorno. Isto, entretanto, com a seguinte diferença. Enquanto na efusão as forças criativas se manifestam compactamente e como um todo, desde o início do estágio evolucionário ou de infusão, a lei da individualização se manifesta, isto é, a tendência a separar-se em unidades de força, de maneira que, finalmente, aquilo que deixou o todo na qualidade de energia não individualiza, retorna à sua fonte como inumeráveis unidades de vida altamente desenvolvidas, tendo ascendido mais e mais na escala por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação ao descrever o processo da criação mental do universo na mente do todo, tendo sido também frequentemente empregada a palavra contemplação. Mas a ideia concebida aqui parece ser a do emprego da atenção divina. Atenção é uma palavra derivada de uma raiz latina que significa estender, esticar-se. E assim, o ato de atenção é realmente uma extensão, um alargamento mental de energia mental, de modo que prontamente se estende a ideia subjacente quando examinamos o significado real de atenção. Nota de rodapé. A propósito, mesmo no inglês contemporâneo, to rush out tem também a acepção de atrair o interesse ou a atenção de. Espero que seja interessante eu ler também as notas de rodapé para vocês, tá? No tocante ao processo de evolução, os ensinamentos herméticos afirmam que o todo, tendo meditado sobre o começo da criação,
e assim estabelecidos os fundamentos materiais do universo, tendo pensado para sua existência, gradualmente desperta ou acorda de sua meditação, e ao fazê-lo, começa a manifestar o processo de evolução, sucessiva e ordenadamente, nos planos material, mental e espiritual. Assim, o movimento ascendente começa e tudo começa a se mover rumo ao espírito. O espírito com letra maiúscula. A matéria torna-se menos bruta. As unidades produzem repentinamente o surgimento do ser. As combinações começam a se formar. A vida aparece e se manifesta sob formas cada vez mais elevadas e a mente conquista cada vez mais evidência. As vibrações tornando-se constantemente mais elevadas. Em síntese, o processo inteiro de evolução, em todas as suas fases, começa e prossegue de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Tudo isso ocupa eões e mais eões do tempo humano, cada eão contendo inúmeros milhões de anos, ainda que, no entanto, os iluminados nos informem que a criação total de um universo, incluindo involução e evolução, é apenas como o piscar de um olho para o todo. Ao fim de inumeráveis ciclos de eões de tempo, o todo retira sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, pois a grande obra está terminada, e tudo é retirado e restituído ao todo do qual emergiu. Mas, mistério dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas infinitamente expandido. Perdão, gente, é que eu perdi a linha aqui. Vou repetir. Mas, mistério dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas infinitamente expandido. O criado e o criador são fundidos. Esse é o relato dos iluminados. A ilustração feita anteriormente, relativa à meditação e ao subsequente despertar da meditação do todo, está claro, apenas uma tentativa dos mestres no sentido de descrever o processo infinito mediante um exemplo finito. E, no entanto, cada abaixo é acima. A diferença está apenas no grau. E tal como o todo desperta da meditação sobre o universo, o humano, no devido tempo, deixa de manifestar-se no plano material e se retira mais e mais para o interior do espírito residente, que é realmente o ego divino. Eu vou parar por aqui, ainda falta uma parte desse capítulo, mas o vídeo já está muito longo, tá bom? Tchauzinho, então. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.